garota! Bem-vinda ao podcast Café com Mente. Eu sou Dani Costa, terapeuta comportamental, e venho trazendo nesse primeiro tema saúde emocional da mulher, com comparação e competitividade que as mulheres têm fazendo hoje em dia, que vem fazendo hoje em dia. Nesse primeiro tema, eu trago a convidada que é maravilhosa, essa convidada que de primeira me deu o sim, eu fiquei assim incrível e super feliz com ela. Ela é terapeuta também, consultora de imagem pessoal, é a Celeste Arraes. Muito bem-vinda ao podcast. Obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo nesse momento, iniciando aí, né, um novo projeto. E tá me dando essas boas-vindas, já que você já é fera no podcast. E eu venho te agradecendo, assim, muito. E gostaria que você fizesse uma apresentação um pouquinho também de você. Maravilha. Primeiro eu recebo esse craque no podcast. Super legal. Dani, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né, fazer parte da primeira edição do Café com Mente. E com um assunto tão interessante, né, que é sobre saúde emocional. Então, assim, eu sou a Celeste Arraes, como você já falou, né? Sou terapeuta, consultora de imagem e estilo, também palestrante. E mulher, a gente precisa ter um foco maior, um cuidado maior, porque nós temos essa estranha mania de assumirmos tudo e querermos resolver tudo na vida, né? E não precisa ser assim, não é verdade? É verdade. Eu escolhi esse tema porque, assim, talvez no momento que você vai ver esse podcast, ouvir, acabou de estrear o Divertidamente 2 e eu escolhi esse tema justamente para estar introduzindo ali de uma forma mais lúdica, mais brincalhona ali na parte da criança, as emoções. Sim. E como fazer das emoções. E algo que me chamou muita atenção, que a gente estava até aqui conversando, que antes tinha aquelas emoções primárias, que é alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. E eles vêm e inserem hoje a ansiedade, tédio, vergonha e inveja. E a gente vê o quanto que, não só assim, a população, mas a gente está falando mais de mulher, mas como vem trazendo essa ansiedade, essa questão e vindo para um filme de criança, ou seja, já chegou a ansiedade também nas crianças. Uhum. E eu vejo isso muito na questão de mães ansiosas vão acabando levando isso para os filhos também. Sem dúvida. E toda nessa pegada, eu queria te fazer a primeira pergunta, que é: você acredita que a jornada de autoconhecimento emocional evolui ao longo da vida de uma mulher? A jornada de autoconhecimento emocional. Quando você se conhece emocionalmente, se evolui ao longo da vida da mulher. Que, no caso, quando a gente se conhece. Quanto mais a gente se conhece, melhor vai estar sendo a nossa jornada. Melhor vai estar sendo a construção, né? No caso da nossa vida, de tudo aquilo que a gente almeja dentro das nossas emoções. Porque, às vezes, basta a gente... eu me conheço. Não Mas é só quando isso, você... né? Exatamente. Quando a gente vai a fundo, a gente vê que não é tanto, assim, esse conhecimento. E a gente busca um monte de coisa, um monte de saída. E, às vezes, não tem essa questão de você... saber, você de fato se conhecer. Eu costumo dizer que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vive. Sem dúvida, com certeza. Quanto mais você se conhece, muito mais você vive. Eu diria assim que a pessoa que diz isso, assim, eu me conheço, ela está fugindo de fato. Na verdade, ela está fugindo de se conhecer verdadeiramente. Porque eu costumo dizer que nós não somos tão bons quanto imaginamos, mas também não somos tão maus, né? Mas, mulheres aqui, como pensamos, né? Como imaginamos. Então, assim, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, mas é indispensável esse autoconhecimento. E autoconhecer-se é fazer uma viagem interior. E fazer essa viagem interior, muitas vezes nós vamos descobrir coisas que nós achamos que, nossa, eu sou top nisso, e não sou. Já resolvi essa questão. Já resolvi e não está resolvida. Então, assim, às vezes a ferida, ela não está totalmente cicatrizada lá dentro. E quando eu boto o dedo, ela começa a sangrar. Então, esse sangramento, essa dor, enquanto ela não vem à tona, enquanto ela não é colocada luz ali em cima, ela permanece ali dentro. Está adormecida? Tá, mas ela não está cicatrizada. Você ter uma cicatriz já fechada totalmente é diferente de você ter uma casquinha, onde você pode arrancar a qualquer momento, alguém vir ali tocar e isso voltar a sangrar. Então, esse sangramento precisa ser olhado, precisa ser cuidado, e todas nós, sem exceção, aliás, eu diria todos, é verdade,
somos humanos, todos temos as nossas feridas, as nossas dores. Aqui a gente tem um foco muito mais para a mulher, mas o homem também tem as suas dores, as suas feridas. Mas nós precisamos aceitar isso, e muitas vezes nós não queremos olhar para isso. E ocupamos o nosso tempo em demasia, com trabalho, com filhos, ou seja, vamos nos dando desculpa o tempo inteiro para fugir de nós mesmas. Do autocuidado, do autocuidado, do autoamor, do autoconhecimento, de um modo geral. E enquanto a gente não olha para essa vida interior e passa a viver e ter uma vida interior, nós estamos sofrendo. Eu vejo assim, mulheres, né? Quando a gente pega esse conhecimento, que nem você... Deixa eu voltar tudo. Essa questão da ferida. Eu vejo assim, por exemplo, eu tô com uma marquinha aqui na mão. Essa minha marquinha, ela na hora doeu, né? E tem todo o processo de cicatrização dela. Então, na hora doeu muito. Às vezes você chora, às vezes não, às vezes simplesmente... né? Às vezes você machuca, você nem sabe como machucou, aparece um roxo. Quantas, né, coisas que acontecem, não sabe nem como. Isso, se a gente parar e fazer essa análise, assim, para dentro da gente, dentro das nossas emoções, a gente vê que também é dessa forma. Sim. Que, às vezes, a gente vai sentir, eu posso, às vezes, não te dar um tapa, mas te falar algo tão agressivo e simplesmente te machucar tão profundo e você achar que tá tudo bem. Porque criou a casquinha e passou, só que você não foi no processo. Porque você passou ali um negócio, ou você passou uma base e camuflou aquela marca. Só que, internamente, isso tá lá dentro de você. E basta um gatilho. Exato. Que esse gatilho vai te levar para um lugar, assim, onde talvez a pessoa não saiba como lidar com aquela emoção. E aí ela começa a achar várias formas de como sair daquela emoção, do que fazer para estar saindo daquela emoção. Então, eu vejo, assim, várias características com relação a isso. E uma das coisas que eu queria também saber a sua opinião com relação a essas mães, né, na questão da maternidade. Quando a gente grita com o filho, a gente tem algumas atitudes, a gente acha que a gente é a pior mãe do mundo, que a gente é a pior pessoa do mundo. Só que a gente tem que entender que a gente precisa se tratar. Sim. Porque a gente eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 15 e um de 8, e é completamente diferente. Cada um tem uma característica, cada um é um ser único, cada um é uma pessoa. Então, quando a gente vai para essa questão da maternidade, e a gente vê que, a gente pensa que é como se fosse um moldezinho, que criou, fez, e aquilo vai ser igual padrão, ao outro. Né? Exatamente. Vai ser tudo igual ao outro. E não vai. Quando a gente vê, a gente percebe e se frustra. Sim. Achando que a gente não é uma boa mãe, que a gente não vai conseguir fazer. Isso não tem muita... Não é que não vá conseguir. É que cada um é um ser humano. E Sim. você tem um processo de aprendizagem também, como a maternidade. Sim. E que existem as feridas também. A questão de delegar essas questões de troca com o marido, ou com alguém, ou com alguma coisa. Eu acho que eu tô bem perdida no que eu quero falar. Eu não sei se tu conseguiu entender o que eu tô querendo. Raciocínio que eu tô querendo ir pra maternidade. De conciliar, sabe? Essa questão, assim, da comparação. É isso. É exatamente isso que me veio aqui agora. Por exemplo, a gente se compara muito com a outra mãe, porque a gente vai lá, veja a foto no Instagram. Aí aquela foto perfeita, meu Deus, o cabelo das crianças, aquele cachinho que vem lá de cima. Aquela total. E aí você pega e fala assim, cara, aqui em casa não é assim. Sabe? E aí você começa a comparar isso, e você entra num buraco que você, quando olha pra cima, tá cada vez mais baixo. Exatamente. É porque você tá se comparando o tempo inteiro com outra pessoa. Comparação é um negócio bem dolorido e pesado. Eu digo que é bem pesado. Porque quando você não pode comparar a sua página 1 com a página 50 do outro. Porque o outro já tem a história dele. A jornada dele, a nossa jornada, a de qualquer uma pessoa, é totalmente diferente. Então, assim, o caminho que eu trilhei, ninguém vai trilhar. É meu, é único, é próprio. As coisas acontecem para mim porque são próprias para mim, assim como acontece para você e são próprias para você. Mas, infelizmente, a mídia nos leva a essa comparação o tempo inteiro. Então, fulano consegue ter uma família linda e perfeita, mas você pode se perguntar, será que de fato é perfeita?
Será que de fato é isso mesmo que está acontecendo? Ou muitas vezes é só uma fachada? Eu vivo uma vida real, eu não consigo viver uma vida falsa, uma vida que não é minha. Mas eu conheço pessoas que vivem uma vida não Instagramável. instagramável o tempo inteiro. Mas por fora, quando você conhece um pouco mais internamente a vida da pessoa, fora do palco, vamos colocar assim, ela está totalmente destruída por dentro. E essa mãe destruída por dentro, consequentemente, ela vai levar para o filho essa destruição interna também. A criança se anula. Ela deixa de ser uma criança e passa a ser um adulto tentando entender situações. Uma hora a minha mãe está triste, outra hora a minha mãe está linda, maquiada nas redes sociais, rindo, fazendo vídeo dentro de casa, enquanto o quarto está aquele auê, aquela zona, Ou aquele então negócio tá aqui destruído. Com o telefone, né? E a calma aí, criança, garoto. a criança, às vezes com fome, não foi alimentada o suficiente, não foi cuidada. Então, assim, é muito perigoso esse lugar para se estar, para se escolher estar. Mas muitas pessoas escolhem estar aí. E está tudo bem. Exatamente. Desde que você tenha força o suficiente, faça sentido para você, você assuma aquele papel e passe a viver aquilo dali. Mas eu volto à questão da vida interior. Aonde está a vida interior dessa pessoa? O que ela está fazendo para ela mesma? Então, ela está se autodestruindo. E à medida que eu me autodestruo, eu estou destruindo quem está ao meu redor também. Exatamente. Os meus filhos, o meu marido, essa situação toda. Eu mesma, eu não sou terapeuta há tantos anos, desde eu comecei minhas terapias, meu processo muito profundo de autoconhecimento em 2019. E depois eu fui buscar entender um bocado de coisa e eu fui rever o processo de educação com meu filho. Fiz muita coisa errada. Nossa, Celeste nem fala, tá. Mas hoje eu entendo e eu tento resgatar isso tudo, trazendo muito mais consciência para o meu filho, trazendo realidade, trazendo verdade, trazendo ensinamentos e, acima de tudo, trazendo liberdade para ele ser quem ele de fato precisa ser. Porque muitas mães, eu digo, porque eu já fiz esse papel de controle, de dizer, não, é assim. Você tem que fazer assim. E não explicar o porquê, né? Muitas vezes nem explica, não dá satisfação nenhuma, simplesmente impõe. Tem que ser assim. E a vida não tem que. A vida precisa ser. A vida precisa acontecer. Então, muitas vezes, eu não vou livrar o meu filho de uma situação que faz parte do DNA dele, da existência dele, do processo dele, da vida dele. Eu não vou conseguir. Então, não adianta eu exercer esse controle. Eu, como mãe, preciso cuidar, direcionar, orientar, ensinar, né? Deixar ele ir para a vida olhando aqui, observando de longe. Eu preciso me tornar um observador fora da relação. Porque quando eu estou muito dentro da relação, eu não consigo nem ver o que está acontecendo. E, às vezes, você tem filhos que estão em um processo de depressão e pais não estão nem percebendo. E, muitas vezes, essas crianças estão se machucando, estão tirando a própria vida e os pais não estão nem entendendo o que está acontecendo. Quando vê, já aconteceu. E vão se perguntar e se culpar. Não existe culpa, né? A culpa, ela precisa... um processo muito dolorido, assim, a culpa é quando, de fato, realmente eu causei aquele dano, eu incentivei, mas, assim, tudo eu posso mudar, todo esse quadro pode ser mudado, esse quadro pode ser restaurado a qualquer momento. Basta uma iniciativa uma virtude chamada vontade. Você precisa praticar vontade, porque a vontade, ela é suprema. Enquanto você está aqui só no oba-oba, no eu vou fazer, no isso vai fazer, acontecer, blá, 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 isso é fogo de palha, não dura. Essas emoções muito afloradas, elas só são emoções, elas são passageiras. É preciso alguma coisa muito mais interna para que haja transformação. É que nem você entendeu o que é amor, né? Porque você entende que amor é como se fosse aquele amorzinho da adolescência, aquela paixonite. E depois, quando você entende, você casa e passa por todo o processo do que de fato é amar, você entende que primeiro você tem que se amar. Exatamente. E aí o amor próprio, ele é algo que nem quando você falou em questão do processo que você passou e que você se tornou terapeuta há pouco tempo. Eu também me tornei terapeuta há pouco tempo. Estou cursando psicologia e por conta disso foi uma escolha. Mas foi uma escolha de aonde eu cheguei com muita dor também. Eu falo que eu cheguei no fim, assim, do poço, de fato, de todas as minhas emoções. Todas. Seja de tudo que você possa imaginar, eu cheguei nesse fundo desse poço. E quando eu cheguei lá,
o que eu gosto de dizer, eu falo até para as pessoas que quando você chega no fundo de tudo, Não tem mais pra não onde tem ir, mais né? para onde ir. Então só tem que É o subir. fim. Então quando você sobe, É. você tem que ir olhando aonde foi que eu errei, né? O que que eu fiz de errado e o que que eu posso fazer para melhorar, para ser Isso. diferente. E aí, em cada crença, ressignificar, refazer, enfim. E aí você vai refazendo tudo aquilo que você acha. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho, assim, uma convicção muito grande dentro de mim na questão de quando você se conhece, você busca esse autoconhecimento, seja numa terapia, um psicólogo, de alguma forma, eu acredito que você acaba se amando mais. Sim. Quando a gente se prioriza, a gente se ama. E, gente, é automático. É muito automático. Como a gente se amando, automaticamente as pessoas à nossa volta vão se sentir amadas e vão ficar mais felizes. Porque não vai ser só uma família margarida, não vai. Vai ser algo que vai É exalar. genuíno, né? Exatamente, é automático. E assim, tá tudo fora da ordem. Eu tinha a mania da organização, da limpeza dentro de casa. Então, era uma briga dentro da minha casa por conta se um cabelo caísse Meu no Deus. chão. Olha, você não tem ideia. Eu tinha toque, eu tinha tudo quanto é coisa. Me tratei já, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô tratada disso. E aí, eu vi o quanto que eu perdia tempo brigando por isso. Exatamente. Sabe? Perda de tempo. Perda de tempo. E eu perdia tempo, às vezes, assim, de querer tudo no lugar. Sabe aquela coisa assim, não sei que hora chega uma visita, minha casa tá arrumada? Era desse jeito. Só que isso era só o externo. Internamente, eu estava completamente destruída. Foi o que você falou. No interno, por fora, tá lindo. Uma casca linda, né? Uma casca linda. E por dentro, destruída. E foi nessa dor, dessa emoção completa, lá embaixo, que eu fui e que eu voltei e fui me restaurando. Até a minha logo é uma borboleta. Porque eu acho que, assim... Eu fui pro meu casulo interno e saí de dentro dele, me conhecendo e buscando esse conhecimento. E eu vejo, assim, que isso é incrível pra gente, assim. Eu acho que se eu pudesse, eu falo para as minhas amigas, assim, eu falo, gente, se conheçam, porque é algo, assim, incrível. Eu acho que nunca a gente vai chegar, não sei se nunca, talvez seja também uma palavra muito forte, né? Muito, Nunca. é muito forte. A gente chega, com um pouco de vontade chega. Ao conhecimento, assim, pleno. Sabe? Eu acho que o tempo inteiro eu quero estar aprendendo, buscando. E quando você conhece pessoas, por exemplo, eu te conheci, eu aprendi um pouco mais. Nunca fiz isso aqui, primeira vez vim. Sabe? Você já vai se soltando conforme você vai falando. E a vida é assim. Você chega sem saber nada, você nasce nu, sem nada. E, de repente, você vai no processo da tua vida adquirindo as coisas. E quando você almeja algo, você conquista, já não faz mais sentido para você no dia seguinte que você alcançou. Esse é o desejo, né? O desejo, ele nunca é satisfeito. Porque sempre quando você satisfaz um desejo, nasce um outro desejo. Então, assim, essa busca incessante, a gente tem que parar um pouco com essa busca incessante por satisfazer desejos. A gente tem sempre que buscar, e a busca pelo autoconhecimento, ele não é um desejo, é uma necessidade do ser humano. É verdade. Porque, assim, quando você está se autoconhecendo, você está se aproximando da verdade. Você está se aproximando da sua essência, de quem de fato você é, de quem de fato você nasceu para ser, do teu propósito, da tua missão de vida, do que você precisa fazer no tempo que você está aqui. Porque esse período que nós estamos aqui, a gente não está aqui só para sofrer, para pagar boleto. Pelo a gente está aqui para gente. evoluir, para se divertir também, para aprender. Mas a gente precisa estar muito aberto para que isso aconteça. E que seja leve, né? E tem que ser leve. Esse tem que precisa ser leve. O tem que. Esse precisa ser tem que. O demais, ninguém tem que chegar para você e falar assim, ó, você tem que beber esse café. Eu tenho livre escolha, eu tenho livre arbítrio. Eu posso escolher ou não tomar o café. Ninguém tem o direito de terceirizar, de dizer para você como você deve agir. E a partir do momento que você não se cuida e não se conhece, você entrega a sua emoção para o outro cuidar. Exatamente. Aí o outro começa a te dominar. Dizer, olha, você age assim, você tem que ser assim, faz assim. E aí vira dependência emocional da pessoa. Vira dependência emocional. Aí quando essa pessoa sai da sua vida porque se perdeu, você acabou. já fez tudo o que ele queria que você fizesse, aí você perde o seu centro, você perde o seu chão, você vai para o fundo do poço, porque é lá, no caos, é que a gente gera força de vontade para querer mudar alguma coisa.
algumas pessoas conseguem trazer esse processo de mudança. Estando lá no fundo do poço, ela fala, agora eu consigo abrir o meu casulo. Não tem mais para onde ir. Eu abri o meu casulo e botar as minhas asas para voar, a minha independência, né? E assumir isso. E outras ainda preferem, porque nós somos energia. A energia que eu vibro, eu atraio. Então, se eu vibro numa energia de dependência emocional, eu vou trazer para a minha vida um abusador. Porque ele vai abusar da minha dependência emocional, porque o meu campo vibracional está com essa frequência. Então, automaticamente, isso vai chegar para mim. É que nem eu tava aqui, né? Tô muito nervosa. Para de falar isso. Sim, porque você está trazendo mais exatamente. do que você está dentro de você. Exatamente. Então, a gente tem que mudar. E agora já mudar. fica mais leve. Exato. Tudo é construído pelo pensamento. A nossa vida, o universo, ele é mental. Verdade. Tudo que eu penso, de algum modo, isso vai se manifestar. Porque é mental. Eu crio. O meu pensamento tem a capacidade de criar. Então, e a gente não olha para os nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente está muito distante da nossa essência. A gente está muito aqui na periferia, a gente está pouco verticalizado. Então, essa necessidade de se verticalizar, que é esse autoconhecimento, essa vida interior, trazer para dentro de si quem eu sou de fato. Por que eu vim para cá? Por que eu estou aqui? Por que hoje eu estou aqui nesse evento, né? Na primeira edição do podcast Café com Mente? Por que eu estou aqui? A gente precisa começar a se fazer perguntas para se auto-entender. Porque são as perguntas que nós fazemos para nós mesmas que vão nos trazendo a verdadeira essência, né? Desbravando essa verdadeira essência de dentro de nós para externalizar o que de fato nós somos. Eu vejo muito na questão de pergunta, né? Eu falo assim, gente, o óbvio precisa ser dito. Precisa. A gente precisa perguntar, porque às vezes a gente simplesmente interpreta por alguma coisa do que eu achei. Você aí fica no achismo. Você só conhece aquilo dali. Você vai interpretar conforme o que você tem de informação. E a vida não é só o que você conhece. A vida não é só o que eu conheço. Tem muita coisa que eu não conheço, que nós não conhecemos. E cada um vem de uma criação, né? De uma forma a gente tem do só que foi estar ensinado. aberto. A gente precisa estar aberto, receptivo para novas possibilidades. Porque nós somos seres infinitos. Somos seres infinitos para viver infinitas possibilidades. A gente precisa internalizar isso. Na terapia do Access, a gente trabalha muito isso. Nós somos seres... Eu tô super, assim, curiosa sobre essa terapia. É muito interessante, porque a gente é um potencial. Nós somos potenciais divinos. E isso é comprovado cientificamente. E a gente não usa nada do que da potência que nós somos. Eu vejo, assim, até essa questão da pergunta, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem, assim, rápido, mas é um exemplo que super cabe. Eu até quando eu estava conversando com a minha amiga, foi muito engraçado, porque o meu marido, ele tem uma forma de, às vezes, assim, tipo, se passar o dia inteiro e não me liga. E eu interpretava isso simplesmente porque, cara, não liga pra mim. E aí, meu Deus, não me liga, não me quer, não sei o que lá, nananã. E tudo isso vinha pra minha cabeça. O drama, amigo drama total. E aí, cheguei a conversar com ele, né? A famosa DR. Uhum. Vamos lá, não sei o que, eu não tô entendendo, porque, pô, tu não tá nem aí pra mim. Ele falou assim, não, eu confio em você e eu te dou liberdade. Olha que valor, né? E aí, olha só, era uma situação dentro de duas interpretações. Se eu não perguntasse, antigamente, eu ia ficar uma semana sem falar com ele, uma semana sem, sabe, aquelas coisas que o marido gosta, uma semana sem nada. Castigo, tá no castigo, tronco. Tô boladona contigo, tu vai ficar aí. E aí eu cheguei, virei e falei assim, peguei. Quando a gente passa por todo esse processo, a gente começa a falar assim, até se perguntar, pô, será que ele tá vendo dessa forma também? E eu perguntei pra ele. E aí, aí eu ri. Eu falei assim, caraca, tá vendo? Eu tô interpretando de uma outra forma. Então, vem cá, não vai ficar mais uma semana não, meu filho. Vambora, que tá tudo certo. Então, nossa, eu estou passando bastante confiança. Olha como muda. São os universos diferentes, né? E muda a percepção, assim, com uma simples pergunta. E que poderia ficar uma semana, eu bolada, e não. Com uma perguntinha resolveu tudo. Então, a pergunta faz muita diferença. A comunicação, né? Eu digo que o mal do mundo, o mal do século é a comunicação. É verdade. Nós não sabemos nos comunicar.
Nós achamos que comunicamos. E interpretar o que está também Porque comunicando, a comunicação não é exatamente o que eu digo. É como o outro entende o que eu estou dizendo. E muitas vezes nós não vamos lá fazer uma validação da comunicação, do que eu disse. É verdade. Você entendeu o que do que eu disse para você? Então, isso é uma boa pergunta que você faz para a pessoa com Porque quem você está conversando. as pessoas não estão ouvindo, as pessoas só Não escutam tão. assim, não estão ouvindo. As pessoas estão com o piloto automático ligado, olhando o ter e se esquecendo do ser. É isso que é o mal do mundo. Aí você pode falar o que você quiser. A pessoa, você está me ouvindo? Hã? Porque a pessoa está com um pensamento longe. Ela está longe dela. Aí fala que tem TDAH, né? Ai, eu tenho TDAH. Isso. Aí pronto. E às vezes nem foi diagnosticada com nada. Pode até ser, beleza. Sim, tudo Mas bem. aí, assim, as pessoas já estão se auto-diagnosticando com uma série de síndromes e não sabe nem, às vezes, assim, se de fato tem, né? É porque ela não consegue nem se ouvir. Se ouvir. Ela não consegue ouvir a si, ela vai ouvir alguém, ela não consegue gostar dela mesma, ela não consegue estar com ela. Com ela. As pessoas hoje não conseguem estar consigo. A própria companhia, é verdade. O silêncio incomoda hoje as pessoas. Trazer um momento de concentração, de meditação, de olhar para si, é extremamente dolorido para muitas pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem silenciar. Aí, quando elas silenciam um pouquinho, tem alguma coisa errada, porque não tem o barulho mental com que ela está acostumada. Ela pergunta, ela responde, ela vai no Japão, na China, na Índia, em questão de milésimos de segundos. E esse atropelamento de ideias. E quanto mais a gente se esvazia disso, e o Access traz muito esse esvaziamento, para a gente trazer esse lugar Marina, você é a próxima, hein? Já? Para a gente trazer esse entendimento de quem nós somos, da nossa essência. Para a gente se ouvir, se escutar. A gente hoje não escuta mais a nossa intuição. Às vezes a intuição está gritando, tentando te livrar de uma situação e você não consegue perceber. Por quê? Por causa do barulho mental. Porque você não consegue São tantas estar dúvidas, com tanta você. coisa e que você não se escuta. Isso só gera mais disso todo dia. Quanto mais você emana isso, mais disso vem para você. Aí é onde vem, né, a questão do filme, que vem onde coloca... Gente, eu fiquei assim... A ansiedade para uma criança, né? Para assistir o que é ansiedade e colocar aquilo dali. E o tédio. Porque, assim, se a gente parar a pensar... Todas as emoções, elas são válidas, Sim. desde que haja um equilíbrio. Exatamente. Então, todas elas, todos nós temos essas emoções. Eu não tenho como chegar, arrancar de você a tristeza. Não dá, porque ela vai ser essencial no momento para você. Ela vai ser importante, porque existe, algo que existe. Então, assim, a gente tem esses momentos, tem todas essas emoções, mas elas são essenciais. Com equilíbrio. Eu acho que a vida de uma pessoa que se trata, enfim, a gente brinca, tem uma professora que ela fala assim, a gente é tudo coisado. A gente tem que a gente tem que descoisar as coisas. Vamos se descoisar e a gente vai descoisando o mundo. E assim vai. Se esvaziar. E aí você tá cheio e colocar coisas boas, pensar coisas boas. Eu tenho muito hábito, assim, muitas amigas entram em contato comigo e falam assim, ai, amiga, eu sabia que você me dá uma notícia, tipo assim, um pensamento positivo. Isso sempre foi muito meu mesmo, desde pequena. E brincava, Madre Teresa de Calcutá, dá outro lado da cara pra poder bater. Vira, não sei o quê. E isso, às vezes, as pessoas... durante um tempo, eu via isso como algo muito ruim. Eu sou uma idiota. Eu sou... Que chamavam de besta, de idiota, de várias coisas que me chamavam. E aquilo dali eu falava assim, ai, meu Deus, tá vendo? Aí eu ia, tipo, me diminuindo de uma forma absurda. E quando eu entendi que isso era positivo e que isso me fazia bem ser dessa forma, a positividade era algo que já saía de mim, eu mudei a percepção, eu virei essa chave, sabe? E falei assim, não, calma aí. Eu sou positiva e ponto. E que bom que tem pessoas positivas. Precisa muito, porque assim, cara, as pessoas estão assim, de uma forma que estão se destruindo. A autodestruição. E em questão, assim, essa questão da emoção com a comparação, competitividade, tipo, eu tenho essa caneca. Nossa, gente. Preciso ter essa caneca. Também. Pronto, agora você já tem. Mas, assim, eu preciso, essa necessidade, porque a pessoa acha que ela vai suprir aquela emoção, suprir aquilo que ela tem, que ela não tem, com algo. Não objeto. Não vai ser um objeto. Não é nada físico. Não, é algo tão mais profundo. E mais simples, né? E assim, tão mais simples. Que se você parar para pensar, não te custa nada.
Não faz, assim, você parar. Tem tantas coisas que você pode fazer. Por exemplo, uma das coisas é acessando o nosso canal, @DanielePcosta e Celeste Arraes, e no você vai Instagram, acompanhando, lá, vai ó. pelo menos, ó, ali vai estar de graça o conteúdo para você já ir melhorando a cabeça, né, não, Celeste? Já ir melhorando as emoções em algum aspecto, em alguma área da vida. E a gente vai estar aqui sempre para estar ajudando as pessoas a crescerem, Sim. a estar evoluindo e estar buscando cada dia mais esse autoconhecimento, sem essa comparação. Vai existir a comparação? Lógico que vai, mas de uma forma equilibrada. Não adianta você se comparar, né? Tudo bem, a gente pode, vamos colocar assim, como uma referência, né? Existe alguém, eu posso modelar alguém, posso ter uma referência de alguém, mas eu nunca vou chegar a ser aquela pessoa, gente. Você é um ser humano único. Nós somos indivíduo, ou seja, nós não nos dividimos. O que a gente tem que buscar, de fato, é saber quem de fato nós somos. Essa essência verdadeira nossa. E quando a gente entende isso, nossa, é como se fosse assim, o paraíso, sabe o nirvana? A gente encontrou esse nirvana. Ele existe? Existe. Existe aqui na Terra? Existe. Existe felicidade? Existe sim. Existe. Nós somos capazes de trazer isso para a nossa vida. E como trazemos, né? Como trazemos isso, né? Eliminando as comparações, eliminando o auto-julgamento, porque nós temos uma mania muito feia de julgar. Verdade. E o julgamento nos coloca numa energia muito baixa. Então, a gente precisa aprender a não julgar. E a gente faz isso não julgando a si mesmo. Porque quando eu me julgo, eu sou capaz de julgar o outro e eu estou automaticamente julgando o outro. Então, sair dessa posição de julgamento. O outro faz o que ele precisa fazer. Exatamente. Eu faço o que eu preciso fazer. E o outro faz do jeito dele. Não compete a mim julgar se está certo ou se está errado. Porque o certo e errado não existe. Não existe. Existe o certo, existe o errado para cada ponto de vista. Exatamente. Tudo passa a ser o interessante ponto de vista, que é outro axioma que a gente trabalha no Access também. Tudo é um interessante ponto de vista. Por quê? Fulano vê de um jeito, eu vejo de outro. Né? Então, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O meu conhecimento não é o mesmo, o ambiente que eu fui criado não é o mesmo. Né? Os ensinamentos que eu tive, os aprendizados que eu fui buscar são diferentes. E pode ter sido o mesmo aprendizado. Só que, às vezes, eu digo uma palavra para você, banana, e você pode pensar uma banana verde, eu posso pensar uma banana amarela, Exatamente. posso pensar uma banana roxa que existe. Então, assim, são só conceitos. São só pontos de vista. Não muda o fato banana. Exatamente. O fato, a gente tem que aprender a se ater a fatos. E tudo isso aqui, essa caneca é preta, fato. O que eu agregar a esta caneca aqui, ela vai ser só julgamento. Ah, essa caneca aqui, eu posso dar todas as características dela, que é de fato, ela é preta, de cerâmica, tal, tal, tal. Agora eu dizer assim, essa caneca aqui, quando eu pego, machuca a minha mão. É só julgamento, porque vai pegar o outro, vai pegar e não vai machucar. Não vai machucar. Não vai doer a mão dele, não vai Não doer vai o tá pulso, pesada, não vai ou vai estar tá- pesado. Porque cada um vai interpretar de uma maneira. E tá tudo certo. A gente só vai evoluir quando a gente aprender a lidar com essas diferenças. Não adianta eu ficar também presa dentro de casa, não sair, não me relacionar, porque o que vai acontecer? Nada. Eu não vou evoluir. Mas a partir do momento que eu resolvo enfrentar quem me confronta, porque quem me confronta, ele não está me confrontando. Não. Ele está só ensinando, me mostrando que dentro de mim existe algo que precisa ser olhado. E como que eu interpreto isso? Normalmente eu vou com agressividade, eu vou mal, eu vou tratar a pessoa mal. Por quê? Porque eu não quero olhar para aquilo dentro de mim. A vida, ela é pedagógica, ela está o tempo inteiro nos ensinando como nós fazemos, como nós devemos fazer para crescer, para evoluir, para sair dessa situação de vitimismo que a gente se coloca. Sim. Esse lugarzinho de coitadinha, tudo acontece comigo. Você só está aí porque você escolhe estar aí. Sim. Você só fica aí porque você quer ficar aí. Porque a partir do momento que você tomar uma decisão, exercitar uma vontade, uma ação, você sai desse lugar. Mas é preciso ação. Exatamente. Porque sem ação nada acontece. Nada acontece. Eu até, assim, vou colocar algumas coisas, né, que eu coloquei aqui, que são hábitos. Uhum. Que a gente precisa, assim, prestar atenção se a gente está fazendo. E dica também que eu vou estar colocando para vocês. Que é uma rotina saudável. O quanto que uma rotina saudável, porque
eu cheguei nos 40, né? E aí eu comecei a perceber que isso faz muita diferença. Essa rotina faz total diferença. Praticar atividades físicas, eu falei assim, também faz Indispensável. toda a diferença. E eu detestava musculação, gente. Hoje eu faço todo dia. Eu detestava. Porque eu escutei, olha só, uma palavra como muda. Porque eu escutei de uma médica que falou assim: você quer ir ao banheiro sozinha aos 70 anos? Porque lógico que eu quero chegar mais do que 70. Aí eu falei, quero. Ela falou assim, então faça musculação. Pra isso você mesmo. poder, ó, sentar sozinha, levantar sozinha. Eu falei, então tá bom. Já entendi. Perninhas Bora. fortalecidas. Exatamente. Vamos fazer atividade física. Tempo para o lazer. Como é Indispensável necessário também o tempo para o lazer? Conhecer a si mesma. Preciso nem falar depois desse isso é papo, uma né? máxima, né? É. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Olha que pensa nessa frase, é muito profunda. Mas Repete o primeiro, ela, porque tem conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Porque tá tudo dentro. A chave para descobrir isso tudo tá dentro de você. Pergunta não tá pra fora. você. Exatamente. Organizar o tempo. Sim, interessante. Super. Valorizar a noite de sono. Eu vou até, desculpa Sono aqui, é mas eu vou até olhar restaurador, para uma gente. amiga, sabe? Que vê que ela tem que valorizar mais o sono dela, sabe? E faça uma pausa nas redes sociais. Ah, isso é muito bom, sabe? Eu coloquei aqui, são coisas que eu pensei para hábitos que eu gostaria muito de deixar para você refletir sobre esses hábitos e que fizeram total sentido para mim. Todos eles, né? Que a gente junta ali na bolsinha. Sim. Pode vir outros, pode ser só alguns, mas tenta, de alguma forma, colocar esses hábitos em práticas para você. Eu queria muito te agradecer por você ter aceitado vir aqui, estar comigo, assim, nesse momento que, assim, é um passo, assim, que a gente dá, né? Sim. De algo que há um ano eu comecei num trabalho de faculdade e ficou ali escrito e aquilo ali no meu coração, pulsando e vendo que fazia todo sentido comigo. E trazer você aqui, assim, quando uma amiga me indicou você e aí eu fui para tuas redes sociais, eu me encantei com a tua imagem, assim, fala. E, assim, me identifiquei bastante, porque eu acho que tem que ter, né, essa identificação, Sim, tem que ter essa coisa. E na hora de pronto você, não, vamos, que horas e tudo. Então, assim, imensa gratidão para você. Que, assim, tudo que você emana, assim, pro mundo, que vem em dobro para você, sabe? Que Deus te dê em dobro tudo. Porque quando a gente tem o coração aberto, o coração tão, assim, mágico e livre, assim, para poder deixar as pessoas também entrar, lógico que de uma forma, mas você deixa isso, você transmite o teu conhecimento. E isso é muito bom, porque a gente pode aprender um pouco mais, a gente pode melhorar um pouco mais, seja... Ela já me deu a dica aqui, ó. Até aqui eu vou poder botar o terninho. Então, são dicas que às vezes é tão pequena. A vida é simples. Mas tudo é muito que simples. faz total sentido. Como um sim muda, né? Todo dia. Hoje a gente poderia estar numa manhã diferente. A gente está aqui numa manhã conversando, deixou a família em casa, mas estamos aqui. Então, muita gratidão, muito obrigada por você ter vindo, por você aceitado. E aí, pode falar, fique à vontade. Eu que agradeço a mais uma vez, agradeço mais uma vez o convite. É muito bom realmente a gente ter esse partilhar. Eu vejo que isso é crescente, né? Graças a Deus, as mulheres estão mais conscientes de ajudarem, né, umas às outras. Isso é indispensável, porque nós não somos concorrentes, a gente não está aqui para competir uma com a outra. Pelo contrário, a gente está para se associar, para se juntar, para multiplicar. A gente precisa ser multiplicadora, e multiplicadora de alegria, de bondade, de gentileza, de educação, de altruísmo, né? A gente precisa praticar um pouco mais, ser mais altruísta, né? Pensar um pouco menos nos benefícios próprios e trazer muito mais para o outro, porque quando eu estou dando para o outro, automaticamente eu estou recebendo. E isso é muito bom, e o universo é muito generoso. O universo é sempre generoso, ele está sempre nos retribuindo. O nosso maior espelho, onde a gente pode se inspirar e buscar as nossas respostas, é na natureza. Então, assim, o estar em contato também com a natureza, eu acho assim que é fundamental. Bota seu pezinho na terra para você sentir a energia, porque nós somos energéticos. O nosso corpo transmite aqui energia o tempo inteiro, está o tempo inteiro aqui
circulando energia, a minha volta, né, tem energia, tudo tem energia, aqui tem energia. Aprender a ser justo, a praticar justiça com o nosso corpo, dando a ele o exercício físico, alimento saudável, né, hidratação. Tudo que a gente precisa realmente é simples para a gente ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida e estar sempre aqui podendo participar do Café com Mente. Obrigada, Celeste. Muito obrigada pela sua audiência. Que nesse primeiro episódio você possa ter sentido um pouquinho do que vai ser o Café com Mente, do que está iniciando o Café com Mente. E eu vou deixar uma mensagem para você, que é: a vida que pulsa em você é mais importante que todo o dinheiro do mundo e mais bela que todas as outras estrelas do céu. Você não é mais um número na multidão. Você é um ser humano único e insubstituível. Isso é uma palavra do Augusto Cury. Uau! Muito obrigada.